Já é pregação, tá? Mas aí no caminho a gente vai ver o que a gente vai abrir. Amados, eu creio muito no nosso Senhor Jesus Cristo. Creio e louvo a Deus pelo plano da salvação dele. Eu todos os dias, e Deus é testemunho disso, eu não sei, não consigo entender, como tem uma música que a gente canta, né? Que amor é esse? Como pode? E eu sempre lembro quem sabe o que é esmilinguido? Aquela formiguinha, né, de crente. Então tem um dos esmilinguidos daquele, que a formiguinha está de frente a uma árvore enorme. E o esmilinguido fala assim: como pode um Deus tão grande amar alguém tão pequeno como eu? E eu confesso que eu não entendo esse amor de Deus, eu não compreendo esse amor de Deus. E quando eu me converti, já contei isso aqui para vocês várias vezes, quando eu me converti, eu sempre fui um cara muito questionador. Sempre. Eu também comentei com vocês uma vez, eu encontrei um amigo que eu não via há muito tempo, o Breno, e ele falava, e graças a Deus assim, ele me admira muito, principalmente um pouquinho que eu conheço de Bíblia, e ele falava: Rogério, eu sabia que tu ia ser assim como cristão, como pastor, porque tu sempre gostou de falar certo, sempre perguntou tudo, sempre questionou tudo. E quando eu me converti, eu fiz isso. Eu me converti, o pessoal falou de Jesus e isso entrou no meu coração. E eu sei que a nossa igreja, ou quase todas as igrejas, ela tem o costume do apelo. E eu nunca fui à frente por apelo. Quando eu me converti, eu fui ao culto numa terça-feira falando assim: eu quero saber se para ter paz, que é um pouco sobre o que eu falei ontem aqui, para ter paz dentro do meu coração, eu tenho que estar iguais a esses loucos aí dentro da igreja. E eu queria saber o que tinha de bom. E era uma terça-feira de campanha metodista do Damasco. Entrei na primeira terça, na segunda, na terça, quando eu vi, eu estava quase 2 meses na igreja. E aí as terças já ia, as terças e os domingos. Então eu tenho a convicção que eu já era cristão, já não ia mais para pagode, já não ia mais para nada, já frequentava pequenos grupos, célula, discipulado que tinha na casa do primo da Alessandra, do Abeli, que era às segundas-feiras, às 7h30, eu lembro como se fosse ontem isso. E eu falei: caraca, eu já sou cristão. E aí um dia, o pastor Jorge, ele pregou diretamente para os jovens, e a prima da Alessandra ficou insistindo: vai lá na frente, vai lá na frente. E eu vi o porquê de olhar na frente. Deus já tinha transformado um montão de coisas dentro da minha mente, meu comportamento, mas ela insistiu tanto que eu fui lá na frente. Mas na minha cabeça, na minha concepção, isso nunca mudou nada. E aí, como eu falei, eu era muito curioso, eu falei: eu quero começar a estudar sobre esse negócio de ser cristão, que eu não quero daqui a 10, 15 anos falar assim: caramba, que furada que eu entrei. E aí o pessoal aí, minha filha, né, a Gabi, acho que Davi nem sabe o que é isso aí, talvez Letícia um pouquinho, era aquela tal de fita de VHS. E aí eu ia lá como é o nome que fala, locadora, pegava tudo dos pais das igrejas, os patriarcas, os grandes evangelistas. Eu estudava, já contei isso aqui para vocês 100 vezes, estudava a Bíblia 6 horas por dia, todos os dias. Quando acabava de estudar, ia para uma consagração, ia para o culto da Assembleia de Deus, ia para o culto da Metodista, sempre fui meio Metoblack, e vivi no meio disso tudo aí durante anos, mas sempre estudando a Bíblia. E eu lembro uma vez eu conversando com um amigo, que eu ainda vou conseguir trazê-lo aqui um dia, mas é outro que eu estou numa falta muito grande, um amigão que me discipulou muito, que cuidou muito de mim, Edinaldo. E eu já cansei de falar para ele: vou na tua casa, e nunca vou, já desisti, já nem digo mais que vou, que era um dia ir lá de supetão. E Edinaldo muito usado nos dons, muito jovem, muito usado nos dons. E teve um dia numa conversa com ele, eu falei: não, mas a Bíblia é assim, assim, assim. Ele falou assim: Gério, não precisa defender a Bíblia. A Bíblia ela já é o que ela não precisa de defesa. E isso ficou no meu coração. E eu sempre,
Bíblia, oração, Bíblia, monte, essas coisas todas. E eu sempre compreendi, eu sempre entendi que a gente tem aquela fase de criança, que vai chegar à adolescência, que vai chegar à juventude, adulto, terceira idade, que falta pouquinho para mim, né? E depois aí já é graça sobre graça de Deus nas nossas vidas. Então eu entendo que espiritualmente nós precisamos crescer também e entender. E algumas coisas que aconteciam, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre busquei em Deus ter discernimento espiritual, sempre quis muito que Deus não me deixasse confundido espiritualmente. E eu lembro, a irmã Regina, eu não sei quantos aí, às vezes veio no Face, a irmã Regina colocou esses dias aí, eu amo muito essa família. A irmã Regina também do Reteté, e a gente andava muito junto. Ela hoje, ela chegou a ser metodista, mas hoje já está na Bleia. E aí nós fomos íamos para o monte de uma irmã que era tipo a responsável por esse monte. E essa irmã, segundo todos diziam, muito, muito usada por Deus. E eu não sei quem lembra do Corinho de Fogo, a irmã pega uma música antiga, que falava que meu terno era de uma lista só. Sei que lembra, Lúcio? Ufa, alguém lembra, né? Que tinha um terno de uma lista só, de tão magnífico, de tão cujo estava. E eu tinha duas roupas que elas iam comigo para onde eu estava. Elas já pregavam sozinho, já profetizavam sozinho. Era uma calça tactel e duas camisas da Toulon, com listas assim, uma vermelha e branca e uma verde e branca. Pensa numa consagração, ela já foi. Qualquer uma delas já foi consagração. E eu, na época, cuidava da minha sobrinha, que era recém-nascida. Minha irmã engravidou com 15 anos. Eu cuidava da minha sobrinha, que hoje é mãe. Eu sou, né, tio, avô, esse treco aí. E dava mamadeira à minha sobrinha, limpava, dava banho, botava na creche. E depois disso tudo que eu ia para as consagrações. E eu, numa vida de busca de Deus, uma vida de santidade. Só que sempre muito questionador, sempre entendeu. Eu nunca fui de ser levado pelo pelo emocionalismo. Eu sempre quis muito entender o que está acontecendo, ainda que seja no Espírito, que a Bíblia fala que peça sabedoria a Deus, em Tiago, que Ele te dará de bom agrado, não te lançará no rosto. E eu creio nesse Deus que nos fez sábios, nos fez inteligentes, nos fez maduros, e ainda assim dá uma sabedoria que não é terrena, é que vem do alto. E aí, estamos lá, né, tinha que passar na casa dessa irmã, e era muito interessante, as pessoas chegavam lá, faziam quase uma reverência a essa irmã, que ela tinha um nome de bambambam na época. E aí eu lá, calça tectel, já todo fora dos espaços, né? A maioria, né, vai de calça social, camisão. Eu de calça tectel, camisa largada. Deus me deixou 3 anos desempregado quando eu me converti. Hoje eu entendo esse processo. E a irmã ficava me olhando assim, os outros irmãos me olhavam atravessado, só que a Regina já sabia, me conhecia. Por graça de Deus, ela sabia que eu era da presença do Senhor. Até que fomos para o monte. E eu lembro, amados, que antes de chegar ao monte, nós paramos umas 5 ou 6 vezes para orar. E aquilo ali, me perdoe, tá? Para quem crê diferente, mas aquilo ali já me incomodava. Eu falava, cara, não para tantas vezes, gente. Para chegar lá, eu não precisa mais orar, já oramos para caramba, beleza? E eu tinha que voltar ainda para pegar minha sobrinha na creche. E aí, minha irmã estudava no Sara. Letícia, onde você estudou era informação de professores, né? De manhã até a tarde. Então, é o mesmo colégio da minha irmã, só que é Sara. Não, só que é da minha irmã Sara, lá em Campo Grande, mas é o mesmo esquema. E aí, eu tinha que voltar ainda para pegar minha sobrinha. Chegamos lá no monte. Aí, quem conhece aí o costume dos montes, principalmente nas antigas, chega uma hora que você vai separado para um cantinho, né? Para estar orando. E eu sem entender ainda as coisas de Deus, desempregado, trabalhando desde 9 anos, filho mais velho, morando em casa de barro. Falei, meu Deus, por que o senhor faz esse negócio comigo? Eu desempregado. E aí acabou aqui o momento, vem para a roda de novo. Quando chega na roda que é para encerrar, todo mundo de mãos dadas.
Aí essa irmã, que era Deus na terra falando, e essa irmã fala assim: olha, eu vi aqui todo mundo de branco, menos o irmão, falando para mim, e falando: olha, Deus fala que o irmão precisa se consertar, e para isso, gente, diante de Deus, Deus sabe a vida no altar que eu estava, e falou assim: e diante de Deus, e ela falou assim, e para o irmão entrar na vontade de Deus, o irmão vai ter que vir 7 vezes buscar ao Senhor aqui neste monte. Aí quando ela falou isso, a Regina apertou minha mão, como quem diz assim: fica quieto. Mas quem me conhece um pouquinho sabe que Deus já me lapidou muito, mas na hora eu pensei: minha amada, com todo carinho, a minha Bíblia diz que Deus não habita em tendas nem em templos feitos por mão. A Bíblia fala que o Espírito ele é livre só para onde ele quer. E eu digo para a irmã: se alguém tem que se consertar aqui, é assim. Meu pai falei isso para bam. Resumindo, né? Todo mundo olhou de cara feia, Regina quase quebrou meus dedos apertando a minha mão, e eu nunca mais voltei para o monte. A esse monte, né? Por que eu estou contando isso para vocês? Nós somos pessoas, entendam isso, que nos acostumamos com as coisas. Nós temos dificuldade de estar realmente querendo nos aprofundarmos mais por causa da possibilidade de mudança. Porque mudar normalmente nos dá susto, nos dá medo, não é assim? Vocês, por exemplo, assim, Fábio estava lá na UPP. Por pior que seja, ele já estava acostumado. Aí chega um comandante, depois de tirar 5 anos do UPP, não sei, estou chutando, tá, Fábio? E aí fala: Fábio, agora eu vou tirar ela para o UPP, eu vou te colocar no setor tal, lá em tal lugar. De cara que vai falar assim: valeu? Não. Vai falar assim: caraca, eu já sei tudo, já domino tudo, conheço os bandidos, já sei até o cheiro da bala dos caras, já sei tudo. Porque mudança, ela sempre nos assusta. Mas eu vou contar algo para vocês que talvez vocês não saibam, não sei se eu já contei isso aqui. A palavra hebreu, que era chamado o povo de Deus, significa sempre em movimento, sempre em transformação. Por isso que você vai pegar o povo de Deus, eles nunca ficam muito tempo no mesmo lugar, eles estão sempre mudando de lugar. E aí vocês vão ver que enquanto que o povo de Deus se chama hebreu, Deus está sempre se manifestando a eles, sempre se manifestando com glória, sempre operando maravilhas, sempre trazendo revelações. É assim ou não é? Quem conhece o povo do Antigo Testamento? Quando o povo estaciona em Jerusalém e passa a se chamar Israel de Deus, Jerusalém, o que acontece com esse povo? Eles começam a se distanciar de Deus e vão virar principalmente aqueles religiosos que nós conhecemos, saduceus, fariseus e escribas. Começam a virar pessoas dentro daquilo que é o nosso tema da festa, que não vivem nem pelo amor, nem vivem em serviço. Porque vocês vão lembrar que quando Jesus vai falar com os fariseus sobre o serviço, eles falam assim: ó, vocês vão lá para a casa das viúvas, com largas orações, só para poder comerem e beberem na casa da viúva. Até os serviços deles eram condenados por Jesus, porque se distanciaram do Senhor, deixaram de viver novidades de vida e foram se acostumando com aquilo que já tinham. Por isso que eles não entendem Jesus. Jesus chega, e aí se a gente for abrir lá em Lucas 7, se vocês quiserem abrir, se eu não me engano, vamos tentar juntos então, já que todos vão abrir, e assim ninguém vai dizer que o pastor pregou sem ler a palavra. Lucas 7, salvo engano, a partir do versículo 14, mas eu vou conferir aqui juntamente com vocês. Não é o 14, deve ser pelo comecinho. Ih, Jesus, será que eu errei? Me ajudem aí quando ele entra na sinagoga.
É o 5 ou é o 4? Me ajude. 4 é a tentação. Jesus voltou para ensinar, ele foi a Nazaré, ele voltou a sua... sim, Lucas 4, é isso aí mesmo, é 4,14. Só errei o capítulo, mas o versículo eu acertei. Lucas 4,14. Diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Até aí, só amados. Quem conhece essa passagem, ela está em Isaías 61. Só que em Isaías 61 continua, que vai falar assim: e veio a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da salvação o dia da salvação. Mas só que esse dia, ele para, não fala a última parte, porque essa última parte vai ser o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Até ali estava se cumprindo toda a vida do Messias, aquele que tem autoridade para curar enfermos, salvar o perdido, libertar o cativo, dar vista ao cego, perdoar pecados. E aí Jesus para aí. Por que eu estou falando dessa passagem? Porque quando Jesus vem, ele começa a mudar tudo. Por exemplo, Jesus ele fala com o prostituto. Ninguém falava com o prostituto. Jesus fala com mulher em público, e nenhum profeta, nenhum Messias, nenhum rabino poderia falar com mulher em público. Na verdade, a mulher não podia nem falar em público. Com o Messias, menos ainda. E quem conhece principalmente a passagem de João 14, da mulher samaritana, Jesus para no público, ao sol de meio-dia, e conversa com a mulher. Jesus ele senta para comer com pecadores, e o pessoal fala que ele é comilão, ele é beberrão. Jesus permite que uma prostituta enxugue os seus pés, e o pessoal vai dizer o quê? Vai dizer assim: se esse mesmo fosse Messias, ia saber quem é essa daí. E ele vai, quem conhece a história, para mostrar que ele é Deus, ele fala quem sabe quem ela é, mas fala: ó, desde que eu cheguei aqui, vocês não me deram nada, nem um copo, nem um cafezinho do Outback. E essa daqui, ó, desde que eu cheguei, então cessa de enxugar aqui os meus olhos com o seu próprio cabelo, vestindo meus pés com seus próprios cabelos. Jesus ele começa a curar no sábado, o pessoal fica apavorado porque sábado não é dia de curar, e Jesus está dizendo: o que é mais importante? É o sábado ou o homem? O sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E Jesus começa a viver uma vida totalmente diferente do que o povo estava acostumado a viver. Por causa do costume, o povo não consegue compreender que quem estava ali era o Verbo encarnado, era o Salvador, era o Libertador, era o Messias. Preferiram fitar os olhos do costume do que de fato reconhecer que Jesus estava presente. Quer ver um outro exemplo? Jesus faz um monte de milagres, milagres que nunca haviam sido feitos.
umas 5 passagens pelo menos do Novo Testamento dizem que pegaram em pedra para poder tacar nele. E ele vai dizer assim: por qual dos bens que eu fiz que vocês querem me apedrejar? O que eu estou querendo dizer nessa noite, que a gente está falando sobre aqui amor e serviço? Porque é necessário nós compreendermos que o amor de Deus, Ele nos chama para crescer. Quando a gente é mãe, é pai, a gente pega a criança, sei lá, com um ano, e ela começa a falar: papá, dadá, gugu. A gente acha lindo, né? Às vezes a criança pronuncia um som que a gente nem entendeu direito, mas a mãe falou assim: falou mamãe. Aí veio o pai na hora, falou: foi papai, foi papai. A gente acha isso lindo, não é assim? Agora tu imagina o Davi chegar aqui agora e falar: mamãe, papai, o que você vai dizer para ele? Uma vergonha nessa cara, rapaz, vê se cresce, eu, nessa idade, fazendo isso. Porque as coisas de menino nós temos que deixar quando somos, nós temos que praticá-las quando somos meninos. Se crescemos, temos que praticar as coisas concernentes ao nosso tamanho, à nossa idade, ao nosso tempo. E Jesus, ele vem dizer: olha, antes vocês tinham que compreender isso, mas a partir de agora vocês têm que compreender isso, porque aqui está alguém que é maior do que Abraão, alguém que é maior do que Moisés, alguém que é maior do que Elias. Abraão é o pai da fé, Moisés, ele é o homem da lei, e Elias, ele é o maior profeta até então conhecido. Então chega Jesus e fala: eu sou maior do que todos eles, e eu estou aqui, o tempo é outro. Mas o povo não consegue entender esse negócio, e por causa disso o povo vai em macumba para poder prender e crucificar a Jesus. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Por favor, me ajudem se eu for errando, mas eu acho que é Lucas 21. Lucas 21, se eu não me engano. No caminho de Emaú, 21, 22, vai ser por aí. Não é 21. 23. Também não, me ajudei alguém. É Lucas 20 alguma coisa. No caminho de Emaús. (24, amada? Obrigado. 24, 13, é o último capítulo então. Mas só para vocês saberem aí, em Lucas 24, 13, Jesus falando que ele era o Messias, o Senhor, o prometido, que ele viria, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Jesus morre, passam 3 dias. Aí os discípulos, 2 discípulos em caminho de Emaús, Jesus se apresenta a eles. Preste atenção, por favor, no que eu quero dizer, que eu quero que vocês entendam nessa noite. Os caras não conseguiam entender em tudo que Jesus tinha vivido, praticado, ensinado, demonstrado e instruído. E ele, enquanto vivo, disse: é necessário que eu morra, que o Filho do Homem desça à terra, mas no terceiro dia ressuscitará. Cumpre-se tudo enquanto está vivo, inclusive até sua morte. E os caras vão embora. Ele tinha dito: no terceiro dia eu vou ressuscitar. É o terceiro dia, está Jesus com eles, glorificado. E a gente vai chegar nesse dia em nome de Jesus. Glorificado, e conversando com eles, eles não conseguem entender que é Jesus que está ali, a ponto de dizer, de Jesus perguntar: por que vocês estão tristes? E eles não respondem: quem é você, o estrangeiro, o peregrino, que não sabe das coisas que têm acontecido em Israel? Veio um nazareno chamado Jesus, nós pensávamos que seria ele o Salvador, o Senhor. Fez sinais, maravilhas, coisas tremendas, poderosas, mas hoje já se faz no terceiro dia que ele está morto. E a gente está voltando para a nossa vidinha, para o nosso costume, para aquilo que a gente já está acostumado a fazer, a gente já é bom de fazer, para a nossa vidinha estamos voltando. E aí Jesus chega na casa deles e à noite, Jesus, a Bíblia fala que ele ia de passagem, e eles vão e convidam Jesus para sentar e comer com eles e passar a noite ali. E aí quando Jesus pega o pão e dá graça, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus.
E aí eles ainda têm a cara de pau. Preste atenção nisso, por favor, crente. Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. Escutem isso em nome de Jesus. Jesus está pregando, está falando, o coração deles está ardendo, mas eles ainda continuam presos naquilo que é velho, naquilo que é antigo, naquilo que é costumeiro. O coração ardendo, e eles não se abrem para compreender que é Deus que está falando, que é o Espírito que está falando, porque eles continuam tapados, com a mente presa em todos os costumes, em todas as tradições, ainda que elas agora tenham caído em desuso. Ainda que Jesus tivesse dito assim: olha, vocês me confessam com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim, limpa o exterior, mas o interior está sujo. Ainda que Jesus estivesse falando tudo isso, o coração deles queimava e eles não davam ouvido à voz de Cristo. Só nesse momento eles falam: porventura não queimava o meu coração, o nosso coração, quando ele nos falava das coisas? Por que eu estou querendo dizer tudo isso para vocês, amor? Eu me converti e comecei a ver muitas coisas, e como eu falei, eu sempre questiono tudo. Meu primeiro grande questionamento foi um dia eu num retiro, e o irmão colocou, o irmão Cláudio, nunca mais ouvi, fez licença, vai lembrar, o pai dele também era Cláudio, era lá de Damasco. O pai era, mas o Cláudio, o filho não, mas ele estava no retiro com a gente, acho que foi em Patilha ao Pé, se não me engano. E eu estou ajoelhado, ele coloca a mão na minha cabeça e fica falando para ela: glória, 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 e eu fico dando glória, 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 a garganta começa a doer, eu começo a suar, está dando glória, 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 glória. E quando eu levantei, depois eu sei de quase 8 dias, ele fala para mim: você ficou pertinho de Deus te batizar com o Espírito. Isso no retiro, eu não vim convertido. E eu fui para casa e falei: por que Deus então me batizou? Como ele sabe que eu fiquei pertinho e não aconteceu? Deus desistiu no meio do caminho? Não tinha combustível suficiente para chegar até aqui? Eu falei: entrei nisso. Comecei a estudar sobre dons, sobre batismo, e eu falo para vocês diante do meu Senhor, esquadrinhos os rins e som do coração do homem. Eu estudei tanto sobre dons espirituais que, se você pegar minha Bíblia aqui hoje, que não é mais minha, da minha mãe, você vai pegar 1 Coríntios 12, e é solta. É a única folha solta da minha Bíblia, é 1 Coríntios 12. Se você quiser, eu falo tudo de 1 Coríntios 12 para você aqui agora, sem ler nada, que eu gastei meses estudando sobre tudo que podia ser estudado na época, sobre 1 Coríntios 12, e vi que não era nada daquilo que estava sendo feito, ainda que com o coração desejoso, ainda com o coração amigo, ainda com boas intenções, no passo do irmão Cláudio, mas não tinha a ver com o que a Bíblia diz, não tinha a ver com o manifestar de Deus. Quem aqui? E aí vou pegar principalmente o mais antigo. Conhece alguém que estava na rua caminhando e de repente pela primeira vez se viu falando em línguas estranhas? Não? Eu conheço. Eu conheço pessoas que, tomando banho, começou a falar em mistério. Talvez vocês tenham, porque, mas por favor, um parente. Batismo com o Espírito não tem a ver diretamente com o dom de variedade de línguas. Toda manifestação do dom do Espírito quer dizer que você é batizado no Espírito, porque o dom que você tem, se é do Espírito, quem te deu foi o Espírito, a não ser que não seja do Espírito. Por isso que lá em 1 Coríntios vai dizer: porventura todos falam em línguas, porventura todos profetizam, porventura todos têm um dom de maravilhas. Se ele diz porventura, quer dizer, alguns Deus deu esse, outros Deus deu esse, que junto completamos o corpo de Cristo. E quando Paulo fala sobre 12, 1 Coríntios 12, ele vai continuar falando, depois que ele acaba dos 12, falando que nem todos são ouvidos, nem todos são nariz, porque nós completamos o corpo de Cristo. Mas não é sobre isso, eu quero dizer que eu fui começando a estudar e entender o que Jesus disse, o que a Bíblia disse, o que Paulo disse, o que foi ensinado. Por quê, amados?
Porque se a gente ama Cristo, a gente vai querer crescer, a gente vai estar sensível ao que Deus quer fazer com a gente. Eu vou dar um outro exemplo que eu sou apaixonado. Paulo, algumas vezes, ele vai dizer assim, principalmente quando ele diz para os romanos: eu quis ir ter convosco, mas o Espírito de Deus me impediu. Mas uma outra vez ele vai falar assim: eu quis ir ter convosco, mas o adversário me impediu. Ele sabe quando é Deus, ele sabe quando é Satanás. Um outro momento ele fala assim, em 1 Coríntios: assim digo eu, assim diz o Senhor. Quando é Ele que quer dizer, ele bate no peito e diz: ó, pelo que eu conheço de Deus, pela experiência que eu tenho com o Senhor, por tudo que o Senhor já me revelou, eu digo isso. Mas quando é Deus mesmo, ele fala: olha, assim diz o Senhor. Ele não bota na conta do Senhor aquilo que é dele, ainda que seja compreender o que é discernimento, a sabedoria, mas é Ele que está falando, e ele não bota na conta dele daquilo que foi Deus quem fez. É um homem que cresceu, um homem que amadureceu, e por amar a Deus entende: eu era menino, mas não posso mais me comportar como menino. Por isso aquilo que eu faço, o amor ele me leva a fazer com maturidade, com prestar serviço com misericórdia, mas segundo aquilo que Deus me chamou para fazer. Nós precisamos urgentemente crescer e compreender que Jesus Cristo nos convida para sermos a sua imagem e semelhança. Eu vou dar algum exemplo e eu vou começar a terminar. De verdade, tá, Mateus? Eu vou começar a terminar. Já caminhamos bastante. Tá, Pedro e João, capítulo 3 de Atos, em frente à igreja Formosa. Tem um paralítico de nascença, um paralítico de nascença, e fazia o que? Mendigava. Pedro e João vão entrar no templo, e aí o paralítico fala para eles o quê? Me dá um din-din aí, por favor, um real. E ele vai e fala assim: eu não tenho ouro nem prata. É assim que ele faz? Não. Ele começa assim: olhe para nós. Porque quem mendigava ficava de cabeça baixa. Primeira coisa que Pedro e João faz antes de curar é dizer: quero que tu saibas que tu tens valor. Tu pode olhar para mim de igual para igual. Estamos no mesmo patamar. Olhe para nós. Ele olha. E aí Pedro e João dizem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E o paralítico levanta, toma a sua cama e entra na sinagoga. Por favor, com todo carinho e respeito, porque eu vou completar o meu raciocínio, tá? A Bíblia diz que ele falou em mistério, mas ele não falou do ministério lá em Atos 2, no capítulo antes, que falava assim: como podem esses homens estar falando das nossas próprias línguas, das maravilhas dos céus? Mas ali não diz que ele falou em mistério para poder curar o paralítico. Ele usou óleo para ungir? Não. Ele fez papagaiada, ficou gritando, esperneou, deu show. Não. Levanta, toma a sua cama e anda. E aí esse mesmo Pedro, a Bíblia vai dizer que a sombra dele curava. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que a sombra de todos os que crerem curará. É isso. Deus é Deus de mistério, de peculiaridade. A gente só conhece o João Batista, né? Só um que se vestiu igual um doidão e viveu igual um doidão. Mas o doidão no centro da vontade de Deus. E aí, para a gente de fato caminhar para o final, a gente vai ver que acontece esse milagre. E nada disso é usado, esses meios que nós com o tempo passamos a usar. Passa o tempo,
morre uma mulher chamada Dorcas. Todos conhecem, né, a história da Dorcas? A Dorcas morre e a mulher era uma mulher muito conhecida, muito bem aceita, muito amada na cidade. Porque ela tinha um dom que a gente não valoriza tanto e quase ninguém busca esse dom, que a gente chama hoje de dom de serviço. Ela era a mulher que recebia as pessoas na sua casa, era a mulher que cozinhava, que fazia tendas, roupas, tudo para receber os discípulos e as pessoas na sua casa. Ela morre, e o pessoal vai buscar Pedro. Pedro, ela morreu, Dorcas morreu. E aí Pedro vai revelar, o pessoal fala, poxa, essa mulher é fantástica, mulher de Deus, carinhosa, amada, amiga, prestativa. E a Bíblia fala, irmãozinho, que Pedro não usou nenhum tipo de papagaiada, de frescura, para poder ressuscitar a mulher. Só chegou para ela, sobre ela, orou e ela ressuscitou. Paulo, a Bíblia diz que o pessoal pegava lenço de Paulo e colocava para o pessoal ser curado. Mas raramente você vai ver falando-se de Paulo sobre cura. Você vai ver sempre falando de Paulo sobre pregação do Evangelho e perseguição. Pregação e perseguição. Aí tem um dia que Paulo era mais noivo do que eu, né? O pessoal reclama que eu prego muito. Paulo está toda uma noite pregando. Tem um cara lá na janela. Cara, vai conhecer de Jesus, né? Para passar uma noite toda pregando, né, bola? E olha que não tinha a Bíblia que a gente tem para ler, o testamento não existia ainda. E aí o garoto cai lá, o jovem, fica no solo, pula e cai e morre. Paulo fala, aguenta aí que já volto para continuar pregando. Sai não, hein? Vai lá embaixo. Ops, levanta aí. O garoto volta, continua lá no culto e Paulo continua a pregar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso nessa noite? Eu estou querendo dizer que eu creio no Deus. Se Ele quiser falar assim para Fábio, vai ali, pega o esterco do cavalo que está lá fora, coloca no joelho do pastor e o pastor vai ser curado. Eu creio que Deus faz. E Ele não tem que explicar nada a ninguém. Ele é Deus. Pois é Deus falar. Se Ele falou, meu amigo, o teu dever é obedecer. Mas fora as peculiaridades, a exclusividade de Deus, eu quero te dizer que Deus nos outorgou um nome, que é sobre todo o nome, que é o nome do Senhor Jesus. É esse nome que tem toda a autoridade, todo poder. É nesse nome que o demônio sai. É nesse nome que o enfermo é curado. É nesse nome que a palavra é pregada, no nome dele, para a glória dele, e o perdido ele é resgatado, os pecados são perdoados. É no nome de Jesus, porque é o nome que é sobre todo, é o que morreu e ressuscitou, é o mediador, é o que venceu a morte, é o prometido, é o enviado. E se a gente quer falar de amor e serviço, eu quero te dizer, ame a Cristo, ame com toda a tua força, com toda a tua inteireza. E amar a Cristo é compreender quem Ele é, o que Ele representa, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Nós precisamos amar a Cristo pelo que Ele é. Amando por quem Ele é, eu sou convidado todo dia a descobrir quem de fato Ele é. Porque do contrário, a gente pode pegar a experiência de Jó. Lembra-se de Jó? O próprio Jesus, o próprio Deus deu testemunho. Não há na terra ninguém semelhante ao meu servo Jó. Passa um perrengue tremendo. Capítulo 42 de Jó, ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque por mais que ele fosse agradável a Deus, ele nunca tinha passado aquilo que ele viveu naquele momento. E naquele momento ele conheceu Deus muito mais ainda. O que eu estou querendo dizer
Deus ele tem muito mais para mostrar, muito mais para se revelar, muito mais para representar. E ser igreja de Jesus é ser guiado por Cristo, é estar sensível às mudanças que o Espírito quer fazer, ao crescimento, à maturidade que Deus quer nos levar. Do contrário, ficaremos presos como os fariseus e vamos acabar crucificando a Cristo, vamos acabar ouvindo o Senhor falar em nosso coração, aquecer, e ainda assim dizer que não é Deus. E Deus não está preocupado com o que você acha. Deus não está preocupado com aquilo que você aprendeu e se prendeu. Deus está preocupado com que você seja sensível a aprender dele todos os dias e se render à vontade dele. Amados, em nome de Jesus, compreendam. Religião por religião. Hoje nós temos incontáveis. Se você for à Índia, então, meu Deus do céu, vai ter religião assim lá na Índia, aqui não. Já temos bastante, graças a Deus. Mas o convite de Deus, é por isso que Jesus Cristo ele nunca montou uma sinagoga. É por isso que em Atos dos Apóstolos é chamado o povo do caminho. O povo do caminho, é na vida que vive Jesus, é na vida que representa Jesus. É na vida. Eu lembro numa história da Jocum, de missionários, 16, 17 anos, que foram a uma casa visitar um homem que tinha a mão, já contei isso aqui, ele tinha a mão esmirrada. Todos sabem que é a mão esmirrada? A mão que é pequenininha assim. Aí a criança, me perdoa gente, a adolescente de 17 anos, ora, a mão do cara estica na hora e a adolescente ela desmaia, porque ela viu, ela orou, mas quando vê a mão voltar, a mão fica normal, ela desmaia. E naquele lugar onde eles estavam, o cara quer ser batizado. E não tinha uma vivência do Evangelho ali, eles eram os primeiros a estarem chegando naquela terrinha. E eles sabiam que eles estavam ali de passagem, eles não iam voltar para ali. E aí o adulto que estava com eles falou assim: só tem água? E aí tinha uma nascente mesmo, mas quando a gente fala nascente, não sei se para os jovens, a maioria das gente pensava que está vindo do alto para baixo, mas era nascente mesmo que vinha da terra assim, que borbulhava. E aí eles foram lá, o cara foi lá, pegou água, falou: eu te batizo, eu vou dar a cabeça dele, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí talvez a gente fale assim: mas pastor, não tinha igreja, que é o que a gente está acostumado, né? Ele não teve escola dominical, não foi preparado. Mas a Bíblia fala assim, que o eunuco, tem muito encontro o eunuco. O eunuco indo lá para a África, levar um dedinho lá da rã. E o Espírito de Deus tira Filipe de Samaria, onde milagres tremendos acontecendo, paralítico andando, mudo falando, surdo ouvindo, que o Espírito arrebata Filipe dali. Eu fico imaginando sempre, como como é que é? Emília, né? Saía de um lugar e aparecia no outro. Filipe sai de um lugar e aparece no outro. E eu nunca está lendo. Entende? Se lê, não entendo, dizendo. Filipe vai e explica. O cara crê. E aí ele fala para Filipe: e agora? O que é preciso para eu ser batizado? E aí o crente passando lá, né, por uma pocinha d'água daquela, os riozinhos daquele, o lago daquele. Tens água e tem fé, nada mais é necessário. E o cara foi batizado e levou o Evangelho para a água. Vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Amém? Eu quero que vocês entendam que Jesus é o nome. Esse é o nome. Jesus ele pode usar as loucuras que ele faz? Pode. A sabedoria dele é mais sábia, a loucura dele é mais sábia que a nossa sabedoria. Só mais uma que eu lembrei agora. Só mais uma. Duas missionárias, não lembro o país, então não vou falar o país para não mentir. Mais de 10 graus abaixo de zero. Elas longe pra caramba da cidade principal e sem nenhum dinheiro. Quase
morrendo de frio, de fome. E em frente à cabana, né? Uma casinha, mas aquele tipo de cabana que elas estavam, se eu não me engano, isso está no livro, quando a Rússia era torturados por amor a Cristo. Eu fiquei 2 anos procurando esse livro e emprestei, o verbo nunca mais me devolveu. Emprestar para crente é terrível, na época da Rússia comunista. E o pessoal, e aí elas orando, uma delas disse que ouviu Deus falar assim, ó, menos 10 graus que estava, mais de 10 abaixo do zero. Vocês saem daí e vão na frente, para debaixo da árvore que está lá fora. Menos 10 graus. Elas dentro da casa, no quentinho. Deus fala para ela, vai lá para debaixo Aí aqui ouviu a voz de Deus, falou para a outra. A outra ficou meio assim, para que isso não? Deus mandou, não dá para ir para lá para ficar aqui no quentinho não. E elas obedecem e vão lá para baixo. Para. E aí a outra, e agora? O que a gente faz? Não sei, ele mandou a gente tem que ir para baixo. Aí a outra começa a reclamar que está frio, está congelando. E aí essa que está reclamando, ela se mexe para ir embora, ela faz assim. Quando ela faz assim, $50 embaixo do pé. E elas vão para a cidade e fazem uma compra. Por que Deus fez isso? Amado, chega lá você não pergunta para ele. Eu creio que Deus faz, não precisa da explicação. Mas se não é Ele que está falando de fato, cumpre aquilo que Jesus falou para cumprir. Siga aquilo que Ele chamou para seguir. Não fiquem presos a nenhum tipo de instrumentos humanos que são puramente humanos. Viver sobrenatural é compreender que o nome de Jesus já é o sobrenatural sobre a minha e sobre a sua vida. Porque quando a gente ora nesse nome, milagre acontece. E quando a gente prega esse nome, milagre acontece. Porque é o nome que é sobre todos. Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. Amém? Se assim nós vivermos, vamos viver o amor. E vamos fazer o serviço segundo a vontade de Deus. E faremos para a glória dele, para a honra dele. Como eu disse antes, eu ia pregar em Isaías 9, Mateus 5, 7, Romanos, era tudo que estava aqui para eu pregar. Mas através da conversa que eu e o Rose ali tivemos, as coisas ficaram bradando meio no meu coração e eu não consegui pregar outra coisa. Quero crer pela misericórdia que foi bênção. Amém? Vamos ficar de pé?